Escrever como humanista é, pois, escrever humanamente, como um profano. É deter o olhar no que é humano, mas estendê-lo a tudo que é humano. É juntar dentro de si a soma da experiência humana. E aí, pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro. É a continuação daquela nossa série, né? Espectador da Vida e do Homem. Estamos já com o nosso capítulo 2. Se não assistiu aí o capítulo 1, já está disponível aí no nosso canal. Tem uma playlist que a gente está juntando, né? Sempre a gente junta o mesmo tema em uma playlist para facilitar que você possa acompanhar episódio a episódio, né? É um texto que a gente está trabalhando do José Divino da Silva e é do Montaigne, a base dele, né? E o nome é Espectador da Vida e do Homem. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Em que consiste esse bem que amanhã já não será e que a simples travessia de um rio modifica? Que verdade será essa que é aquém e outra além das montanhas? Relativiza assim os costumes e com eles a moral. Neste caso, o agir correto define-se pela observância dos costumes de cada povo e pelo aperfeiçoamento do bom senso e da virtude da moderação. Montaigne constrói seus argumentos ao longo da apologia, de tal maneira que ao final sua posição cética perante o mundo se desenha. Assim, ele incorpora o argumento dos céticos a respeito da falabilidade dos limites de todo julgamento, visto que o mesmo pode ser dito ou desdito, negado ou afirmado a qualquer momento. Diante das incertezas, a melhor atitude é manter a aguda consciência de que na relação que estabelecemos com as coisas, nós não a recebemos sem antes alterá-las. As coisas não são da maneira como nós a recebemos. Não há, como queria o realismo escolástico, uma correspondência entre aquilo que pensamos e o que as coisas são de fato. Há neste processo de apreensão das coisas a interferência de elementos estranhos que escapam ao nosso controle, de onde decorre as várias opiniões conflitantes sobre o mesmo fato, acerca dos quais os homens nunca estariam de acordo. O nosso julgamento, concluirá Montaigne, não tem fundamento sólido. Quantas vezes julgamos diversamente as coisas? Quantas vezes mudamos de ideias? O que quer que nos preguem, o que quer que aprendamos, é sempre preciso lembrar que o homem o dá e o homem o recebe. Que elementos estranhos são esses, na visão de Montaigne, que interferem na apreensão que fazemos das coisas e que nos impossibilitam o acesso à verdade? Ele afirma que não é fácil descobrir a doença que afeta nosso julgamento, mas imediatamente acaba atribuindo o problema à própria razão, instrumento feito de chumbo e cera, que se molda facilmente a qualquer situação. Esta metáfora da cera traduz a fragilidade e o limite da nossa faculdade de julgar, que está sujeita às tendências instintivas e às paixões, que produzem um eu estável que ora pende para um lado, ora para outro. Montaigne se faz precursor do seu eu. Eu me analiso a fundo e tenho os olhos sempre voltados para mim mesmo. Nesta análise depara-se com o eu instável em contínua variação. Como ele mesmo o descreve, 1000 agitações inoportunas e acidentais verificam-se em mim. Ou sou tomado de melancolia ou de cólera. Em outro momento é a tristeza que me envolve, mas logo a seguir a alegria vence. Quando pego um livro, certos trechos que considero excelentes me impressionam e encantam. De outras feitas, folheio esse mesmo livro e procuro em vão algo que me deleite. Tudo se me afigura informe. Empurro-me, por assim dizer, para o lado de minhas tendências e deixo-me levar por elas. Essa prática de se analisar continuamente foi o recurso por ele encontrado para devolver a si mesmo o pleno exercício de seu próprio julgamento, sem nenhuma submissão a uma autoridade externa. E aí, pessoal, esse texto de Montaigne, né? Ele vai falando dele mesmo na apologia e também nos ensaios, né? E traz experiência de uma vivência prática. Por isso que é uma das coisas que eu admiro em Montaigne é a aplicação na vida prática. Sem muito lenga-lenga, ele vai logo e mostra a vida como ela é, né? E ele ressalta muito, né, a questão do aperfeiçoamento do bom senso
e da virtude da moderação, duas coisas que ele sempre está ressaltando nos seus textos. Outra coisa que ele coloca aí é como o julgamento, né, o limite do julgamento é muito falho, né? E como muitas vezes está distante aquilo que nós pensamos do que de fato é, né? Atirar porque nós muitas vezes temos várias opiniões conflitantes sobre o mesmo fato, sobre o mesmo tema, né? E aí esse nosso julgamento não tem um fundamento sólido. Tanto é que ele questiona, né? Quantas vezes mudamos de ideia? A gente tinha, vou fazer assim, vou fazer assado, eu quero assim, eu quero assim, não quero mais, né? Nós somos assim. E aí nós temos essa condição de julgar, né? Que se sujeita às tendências instintivas e paixões. Tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? E aí ele diz, lá já para o finalzinho dessa primeira etapa do texto, que ele se analisa muito, né? E tem olhos sempre voltados para si mesmo, para não depender tanto do olhar externo, né? Muito bom essa parte.